A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos estudando sobre o mundo espiritual e agora estamos estudando sobre a presença dos anjos maus, do seu surgimento, do que aconteceu. Então, no nosso encontro anterior, já vimos algumas passagens bíblicas e lemos o parágrafo do Catecismo 391. Então, você pode ler o que o magistério da igreja nos ensina sobre o mal, né? Então, nós sabemos agora, por revelação de Deus, né? A igreja sabe que Lúcifer foi um anjo, um querubim destronado. Ele ministrava todo louvor a Deus. Ele tinha milhares e milhares de anjos ao seu serviço, né? E quando ele se rebela contra Deus, querendo ser adorado como Deus, né? Ele é expulso dos céus. Ele morava no céu, ele era um querubim protetor. Nós vamos ler novamente Ezequiel 28, para vermos bem isso, e daí nós vamos entrar com mais ensinamentos, né? Eu quero que você compre esse livro, como eu já mostrei no encontro passado, é Os Anjos, do professor Felipe Aquino. As 7 catequeses sobre os anjos, né? De São João Paulo II. É um livro maravilhoso, você precisa ter esse livro, né? Para estudar muito sobre os anjos também. Então, continuando, o Deus Criador das coisas visíveis e invisíveis, Ele que criou tudo, criou o mundo angelical bom, e o demônio, por sua própria iniciativa, se tornou demônio. Estamos aqui com a imagem de São Miguel do meu lado, que nos acompanha, patrono da Escola da Fé. Então aqui você já vê São Miguel, um príncipe da milícia celeste, um grande general, e Satanás subjugado a seus pés. 2 espíritos, mas um espírito de luz e um espírito das trevas, né? Então como que esse espírito se tornou das trevas? A igreja nos ensina que quando Satanás se rebela querendo o trono de Deus, né, São Miguel se levanta com seu exército e luta contra Satanás. Por isso que nessa imagem nós o vemos subjugando Satanás, né? O Papa Leão XIII nos ensinou aquela oração, né? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. O Papa nos ensinou esta oração recebida por inspiração do Espírito Santo para a igreja, né, para que nós aprendêssemos a pedir o auxílio dos santos anjos e São Miguel contra toda a força satânica. Quando alguém na igreja te ensinar que o demônio não existe, essa pessoa está ensinando contra a doutrina católica, contra todo o magistério, contra toda a sagrada tradição. Não é? Então cuidado com esses, entre aspas, esses poucos dentro da igreja, que têm a coragem de pregar contra a igreja católica, contra a doutrina católica, né? Porque é unânime na palavra de Deus e na sagrada tradição, e unânime também o ensinamento que o magistério nos dá sobre a existência do demônio. Quando alguém pregar contra isso, está pregando contra a fé católica. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Então aqui, vamos repetir Ezequiel capítulo 28, né, para que nos recordemos o nosso último encontro. E se você não participou, vá lá e assista a nossa última aula. Aliás, assista a aula sobre os anjos, sobre o mundo espiritual, desde da primeira aula, porque é uma sequência de ensinamentos, né? Então diz assim, Ezequiel 28, vamos pegar o versículo 11, né? 12, uma parte do 12. Tu eras um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de uma beleza perfeita. Estavas no Éden, jardim de Deus, porque ele era o querubim protetor da terra, né? Ele era para estar aqui guardando o homem e a mulher, e ele se rebela contra Deus, se rebela contra o homem, nos faz pecar. Foi por instigação do demônio que nós pecamos. Lembra do dogma sobre a existência dos anjos, né? Do dogma do Concílio de Latrão? É só você rever nos nossos anteriores encontros. Foi por instigação do demônio que nós pecamos, né? Então ele estava no Éden, ele faz pecar.
E ele estava todo adornado, né, com toda sorte de pedras preciosas, rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, turquesa, berilo, todos, né, tudo de ouro, eram feitos os teus pingentes e as tuas lantejoulas. Todas essas coisas foram preparadas desde o dia em que foste criado. Olha que beleza ele tinha, ele era um anjo poderoso, um querubim. Fiz de ti o querubim protetor de asas abertas, estavas no monte santo de Deus, quer dizer, diante de Deus, na primeira hierarquia, e movias-te por entre pedras de fogo, entre os serafins, os tronos. Desde o dia da tua criação foste íntegro em todos os teus caminhos, até o dia em que se achou maldade em ti. Deus o criou bom, mas ele se rebela contra Deus. Em virtude do teu comércio intenso, quer dizer, desse propósito de querer ser adorado como Deus, te encheste de violência e caíste em pecado. Os anjos pecam também, você vê? Não podem mais pecar. Foi naquela época, né? Naquela época, nesse interim, os anjos tiveram que se decidir, como nós já estudamos, né? São Tomás nos ensina, São João Damasceno nos ensinou. Vá nos nossos encontros anteriores e ouça de novo a nossa aula. Não é? Então, eles decidiram pecar, eles se rebelaram. Então, os anjos que aderiram a Deus nessa hora se converteram, receberam a bem-aventurança, e receberam a graça e receberam a glória. Mas esses anjos se rebelaram junto com Lúcifer, pecaram. Então, te lancei do monte de Deus, quer dizer, do céu, como um profano, e te exterminei, ó querubim protetor, dentre as pedras de fogo, quer dizer, diante de todos os serafins, dos outros querubins que permaneceram fiéis a Deus. O teu coração se exaltou com a tua beleza, perverteste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Olha a soberba, ele se viu tão belo, tão poderoso, que ele achou que ele poderia derrotar Jesus, tirar Jesus do trono do céu. Assim te atirei por terra e te fiz um espetáculo à vista dos reis, quer dizer, dos reis, de todas as autoridades espirituais, diante de todos os serafins, os querubins, de todos, né? De todos os principados, as potestades, diante de todos, né? À vista desses reis, todos viram a queda de Lúcifer e de seus seguidores. Em virtude da tua grande iniquidade, por causa da desonestidade do teu comércio, profanaste os teus santuários. Assim fiz sair fogo do meio de ti, um fogo que te devorasse. Reduzi-te a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplaram. Todos os que te conhecem dentre os povos estão apavorados por causa de ti. Um motivo de espanto te tornaste e deixaste de existir para sempre. Olha, isso é muito sério, né, meu irmão? Aí eu tenho um trecho de um livro aqui, de um livro de estudo meu, que diz assim: a palavra demônio origina-se do grego daimon, que tem vários significados, entre os quais de espírito maligno. Ocorre que, num ser pessoal, puramente espiritual e consciente, a vontade livre, uma vez decidida, não pode mais retratar-se, porque a mente do anjo é diferente da nossa. Nós temos dúvidas. O anjo não tem dúvida, ele sabe o que ele está fazendo. Então, uma vez decidida, ele não pode voltar atrás, porque ele sabia exatamente o que ele ia fazer. Em consequência do pecado que cometeram, os demônios são criaturas que ficaram incapacitadas de continuarem a receber a graça divina depois de haverem se perdido. A sentença que os condenou é definitiva e irrevogável, como nós lemos no catecismo na aula passada. Sem a graça, isto é, sem a participação do amor de Deus, vivem no estado oposto ao amor, isto é, no estado definitivo de pecado, e portanto são espíritos impregnados de ódio a Deus e de tudo e de todos que contribuem para a glória e o amor de Deus. Ele nos odeia como odeia a Deus e odeia os santos anjos. Isso é muito sério, né? Estamos aqui desmascarando, falando para vocês quem é o mal, né? Eles perseguem os homens nos perseguem como? No sentido de nos tirar a oportunidade de amar a Deus neste mundo e de nós o glorificarmos na eternidade. Por isso que o demônio quer levar muitos para o reino das trevas, né? Ele quer fazer isso de nós.
tirar essa oportunidade de nós amarmos a Deus, porque seremos glorificados na eternidade. Quantos santos na glória a igreja reconhece? Fulano é santo, ciclano é santo, santa, não é? A igreja dá o nome de milhares de pessoas que estão no céu. Quantos santos canonizados? Por quê? Porque já foram glorificados. E há todo um estudo da igreja para se declarar isso. Mas há uma multidão de pessoas no céu também que a igreja não tem como declarar a santidade, não é? Mas assim, o importante é isso, Deus te quer no céu. Deus quer que nós, na volta de Jesus, retomemos nesse corpo, ressuscitemos, para vivermos de novo numa terra cheia de paz, alegria, justiça, onde Jesus vai reinar e onde Satanás será aprisionado nas trevas. Mas a luta de Satanás é para que percamos tudo isso. Não se perca, meu irmão, não se perca, minha irmã, viu? E aqui continua. A felicidade que perderam não toleram que os homens a desfrutem, né? Eles perderam essa felicidade, né? E não tolera que nós a ganhemos, que nós a mantenhamos. Procuram destruir a imagem de Deus nos homens, porque não se conformam que Deus haja feito os homens à sua imagem e semelhança. Olha isso. Por isso que o demônio, como Jesus fala, ele é homicida desde o princípio, ele quer matar Deus em nós. Ele quer que você se prostitua, que você se embriague, que você se drogue. Ele quer que você se perca na sua vida. Ele quer acabar com o teu casamento, entendeu? Então ele te instiga de várias formas. Cabe a você clamar, vem Espírito Santo em auxílio à minha fraqueza. Qual é a tua fraqueza? Chama o Espírito Santo, meu irmão, para que você persevere nos caminhos de Deus, adorando o Senhor Jesus, adorando a Deus, viu? Aí continua. Em fazer crer aos homens que eles, os demônios, não existem. Olha a outra artimanha dele. Ele quer que nós acreditemos que ele não existe. Quantos por aí nos ensinam que o demônio não existe? Me diga. Há religiões e filosofias que só acreditam em alma, não acreditam em anjos, nem nos anjos bons e nem nos anjos maus. Há algumas religiões, por aí estou falando com católicos, não é? O católico não pode acreditar em reencarnação, porque é uma mentira. Entendeu? A nossa doutrina católica, apostólica, romana, porque o trono do Santo Padre está em Roma, mas a nossa doutrina católica e apostólica, os apóstolos nos ensinaram. Isso é muito sério. Nós não estamos nos baseando em qualquer seres humanos, em qualquer mestres, não, são mestres, doutores da igreja, doutores em doutrina. Isso é muito sério, meu irmão, minha irmã. Não se deixe enganar pelo demônio, viu? Não se deixe enganar. Então, eles querem fazer com que nós acreditemos que eles não existem, que tudo quanto se diz a seu respeito são lendas, fantasias, categorias míticas superadas, né? Aí aqui o livro vai citando a parapsicologia e ciências afins podem perfeitamente explicar e desmitificar com seus conhecimentos atuais e futuros, e aí vem tudo. Eles falam que acreditar no demônio é um primarismo medieval, inaceitável para a cultura dos nossos dias, né? E vai nos enganando, não é? Eu não estou falando contra a parapsicologia de jeito nenhum, mas eu quero que você entenda que a igreja nos fala que há fenômenos demoníacos que existem. Nós vimos no nosso último encontro isso, não é? Então aí vai dando toda, né? Então a certeza que a Igreja Católica tem da existência e da atuação dos demônios baseia-se na Sagrada Escritura, né? Notadamente nos Evangelhos, onde se lê que inúmeras vezes Jesus a eles se refere e onde são narrados casos de possessão diabólica e descrita a tentação do próprio Jesus pelo demônio. Então há um exegeta, Silvério Zeda, ele afirma: a existência do demônio e sua ação maléfica no mundo humano, pertencem à mensagem do Novo Testamento. Então o Novo Testamento nos fala muito sobre o mal. O Papa Paulo VI, na alocução em 15 de novembro de 72, alertou os católicos, o Santo Padre alertou: com a queda de Adão, o demônio adquiriu um certo poder sobre o homem, do qual só a redenção de Cristo pode nos libertar. Ele é o inimigo número 1.
é o tentador por excelência que ainda atua com astúcia traiçoeira. É o inimigo oculto que semeia erros e desgraças na história humana. Esclarece ainda o Papa que sai do quadro dos ensinamentos bíblicos e eclesiásticos quem nega a existência de Satanás ou o considera somente como uma personificação abstrata, conceitual e fantástica das coisas desconhecidas, das nossas desgraças, né? Então, alguns teólogos modernos, são poucos, né? Mas eles ensinam, né? Recusam a existência de Satanás, porque essa figura lhes parece necessária como função e não como pessoa. Então falam, eles puseram Satanás para dizer alguma situação. Não, ele é uma criatura, né? Essa conceituação do demônio é inteiramente falsa. Palavras da igreja. E aí continua, né? Falando muito mais. E no nosso outro encontro nós citamos algumas passagens do Velho Testamento, não é? Então eu quero ler mais alguma coisinha na Sagrada Escritura com vocês, para que vocês vejam o perigo de tudo isso, não é? Então vamos pegar na nossa Bíblia Sagrada, estou com a minha aqui, você pega a sua, nas cartas de São Judas, né? São Judas Tadeu, né? Então, diz assim, olha que coisa interessante o que São Judas nos ensina. Existe Judas Iscariotes que traiu e Judas, né? São Judas que ele tem a sua carta canônica na Sagrada Escritura. Então Judas, capítulo 1, versículo 6, diz assim: E quanto aos anjos que não conservaram o seu principado, mas abandonaram a sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas sobre as trevas para o julgamento do grande dia. Dá licença um minutinho, eu estou com gripe. Estamos aqui na obra do Senhor. Nenhuma doença vai nos parar, não é? Graças a Deus. Então, São Judas vem nos ensinar isso, né? Que os anjos que caíram, né? Que abandonaram a sua morada, abandonaram o seu ministério, o seu lugar de adoradores de Deus e passaram a adorar o inimigo. Vamos ler São Pedro também, nosso primeiro Papa, né? 2 Pedro, capítulo 2, né? Versículo 4. Olha o que São Pedro nos fala. São Pedro, eu quero que você entenda que ele andava com Jesus, que ele foi o primeiro Papa, que todos esses ensinamentos da Igreja Apostólica, quanto Jesus desce do céu para dar um ensinamento pessoal para eles, não é? Jesus, depois da sua subida ao céu, ele apareceu várias vezes aos apóstolos, né? Aí termina-se a narração dos evangelhos, começa-se a narração de Atos dos Apóstolos, e eu imagino quantas vezes Jesus ainda veio a esse planeta pessoalmente para conversar e ensinar, né? Porque todo ensinamento sobre os anjos nós o temos na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Quantas luzes, quanto tudo esses mestres da igreja receberam, e São Pedro ouviu isso de Jesus também. Então ele nos ensina assim, 2 Pedro 2, no versículo 4. Com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os nos abismos tenebrosos do Tártaro, do inferno, onde estão guardados à espera do julgamento, não é? Então, se você não acredita na volta de Jesus no dia do julgamento, você vai ter uma grande surpresa, porque ele acontecerá, viu? Então se prepare para esse dia, porque o grande dia chegará. E aí Satanás será julgado na nossa presença. Nós veremos o julgamento também deles, né? Então tudo isso é muito sério. Vou ler um pouquinho para vocês agora do que é a Sagrada Tradição. Estou com esse livro que eu mostrei para vocês, né? Então olha que interessante. Aqui, Santo Irineu, né? Santo Irineu, ele foi discípulo de São Policarpo e que foi discípulo de São João Evangelista. São João Evangelista tem São Policarpo, bispo também, né, de Esmirna. Depois Irineu, seguidor de São Policarpo. Então, Santo Irineu, do século II, dizia assim, ele narra
a queda dos anjos maus e como foram castigados. Ele diz assim: o pecado que cometeram teria sido a inveja dos homens, uma vez que Adão, colocado como senhor da terra, seria também senhor dos anjos que estavam sobre a terra, não é? Então Santo Irineu vai dando este ensinamento. E para irmos encerrando, eu quero ler um pouquinho, né? Quando São Tomás de Aquino também, ele faz a exposição do credo, daí ele afirma uma coisa muito interessante, e diz assim, São Tomás de Aquino: o pecado dos anjos é visto por alguns teólogos como de soberba, pecado típico dos espíritos. Eles foram criados em estado de graça sobrenatural, mas submetidos a uma provação para comprovar o amor a Deus, muitos se rebelaram. E aí há um comentário que diz assim: quando souberam da encarnação do Filho de Deus, que teriam que adorar feito homem, eles se rebelam contra Deus. Então, há muitos argumentos, há muitos ensinamentos, mas o que a igreja nos ensina, que é por inveja do demônio. Ele é um ser invejoso, maldoso, que quer nos levar para o reino das trevas, tá certo? Então, eu espero tê-los podido ajudar nesse decorrer, né? Para que você acredite no que a igreja ensina, para que você seja livre do poder do mal. Não se enrede, não se enrede. Amém? Irmãos, muito obrigado pela sua presença. Até o nosso próximo encontro. O próximo encontro estudaremos sobre a Santíssima Virgem Maria. Amém? Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.